Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da quinta-feira do canal Partiu Nuvem. Para a aula de hoje, a gente vai falar sobre NSG, Network Security Group. Vou logo avisando que essa aula não é ao vivo, a aula de hoje também é uma aula gravada, né? Tô com alguns compromissos que eu não tô conseguindo fazer nesse horário, a live, mas em breve a gente já vai voltar para o formato ao vivo. Mas, como você sabe, quinta é um dia sagrado para a gente, então o conteúdo está aqui disponibilizado para que vocês possam consumi-lo. Deixa o like, se inscreve no canal. Você sabe que se a gente chegar a 10 mil, a gente vai disponibilizar um novo treinamento gratuito. A gente vai montar junto com a comunidade. Falta pouquíssimas inscrições para a gente bater os 10 mil. Acredito que nos próximos dias a gente vai chegar lá. Bora para a aula, pessoal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Então, bora iniciar o nosso conteúdo técnico, pessoal. Essa parte de NSG, muitas vezes ela parece ser super simples e, na verdade, ela não é algo complexo, mas é algo que eu posso garantir para vocês que cai na prova e que em determinados momentos do dia a dia isso pode gerar dúvidas, né? Exame AZ104, exame AZ700 caem questões de NSG e que, dependendo do formato que essa questão é formulada, pode acabar causando dúvidas até para quem já está trabalhando há algum tempo. Então a gente vai reforçar bem esse conteúdo, passar por determinados pontos e eu vou mostrar para vocês aonde é que pode gerar dúvida e aonde que você deve ter uma atenção maior para falar do assunto NSG, tanto para a prova quanto para o dia a dia, né? Mas indo no conceito de NSG, para quem está começando, para quem está dando seus starts agora, isso é super importante. O NSG, ele, na verdade, eu gosto de chamar ele de mini firewall, né? Porque ele não faz todas as funções que um firewall do Azure faz hoje, ou principais firewall de mercado. Ele é um filtro de pacotes, tá? Então, quando eu falo filtro de pacotes, significa que ele não consegue cumprir todas as funções, mas ele sim consegue fazer gerenciamentos de segurança dentro da nossa rede. Então, se você não tem nada para fazer um filtro dentro do seu ambiente, use o NSG. O NSG vai cumprir exatamente tudo aquilo que você precisa? Não, o NSG não vai conseguir entregar tudo aquilo que você precisa, né? Porque existem determinados tipos de processos de validações que somente um firewall de mercado vai conseguir atender. O NSG ele sempre vai atuar nas camadas, se a gente pegar um modelo OSI, né, vai atuar nas camadas 3 e 4. Então ele está geralmente ali trabalhando naquela parte de rede de transporte. Ele não atua na camada de aplicação, assim como firewalls de mercado atuam. O que isso significa para quem está começando agora um pouco mais leigo na parte de rede? Que se você não atua na camada 7, você não consegue fazer bloqueios no nível de aplicação. Ou seja, você não consegue usar uma URL, você não consegue utilizar um FQDN para bloquear uma determinada aplicação ou liberar. Se você está atuando, né, no caso aqui na camada 3, 4, você vai ter que usar somente endereço IP. E aí eu vou pegar um exemplo bem simples já para você entender a complexidade de você usar só o NSG. Se eu quero liberar minha rede interna para acessar serviços do Microsoft 365, cada serviço do 365, o SharePoint, o OneDrive, o Teams, o Exchange Online, tem um range de IPs que correspondem por aquele serviço. E esse range pode ter lá, se a Microsoft, se você pegar uma regra de liberação da Microsoft, pode ter 20 IPs para cada serviço. E isso pode alterar de tempo em tempo. Então a Microsoft recomenda que você não libere o acesso via IP, e sim por URLs. Para que se ela alterar qualquer tipo de IP, isso está valendo, e você vai colocar algumas URLs e não todos os IPs que respondem por aquele serviço. No NSG eu não tenho como colocar URL, eu vou ter que colocar IP a IP. Agora, num firewall que trabalha na camada 7, eu consigo colocar uma URL e isso vai fazer a validação do IP no momento que eu tentar fazer o acesso. Então aqui é um ponto muito importante, mostra algumas das diferenças, né? Em termos de regra, ele vai ter regra tanto de entrada, que a gente chama de regras de inbound, ou regras de saída, regras de outbound. E essas regras vão fazer bloqueio, né, negação de serviço, ou o accept, né, fazendo a liberação. Ou eu bloqueio o acesso, ou eu libero o acesso. Cada regra é necessário que você especifique sempre o IP de origem, a porta de origem, o IP de destino, porta de destino, e se você vai liberar ou se você vai bloquear, além do protocolo que você quer utilizar, né? TCP, UDP ou qualquer tipo de protocolo. E aqui vai uma questão de provas AZ104. Aonde você associa o NSG, né? Por padrão, você só pode, né? Por padrão, você só consegue associar NSGs ou na interface de rede da máquina, na NIC, que a gente chama, né? Network Interface Card, ou então na subrede, tá? Na subnet.
Ou seja, se eu tenho uma VNet, ela tem 10 subnets, eu posso associar o NSG nas 10 subnets que estão dentro da mesma VNet. Mas eu não posso dizer que eu associo o NSG para a VNet inteira. Aí vai estar errado, tá? O NSG tem que ser associado ou subnets ou NIC. Quando a gente cria uma máquina virtual por padrão, na primeira máquina virtual, eu não fiz nenhuma configuração ainda de segurança, ela vai colocar um NSG Basic, que a gente chama, ela vai atrelar um NSG na placa de rede da sua máquina, para garantir que você já tenha um pequeno filtro, né? Pelo menos uma garantia daquela máquina, que ela não vai ficar exposta diretamente para a rua. Pergunta de quem está começando também. Eu posso ter NSG e ter uma ferramenta de firewall? Pode e deve. Você pode colocar o firewall para fazer o seu bloqueio lá na borda do seu ambiente, ou seja, filtrando tudo que está entrando e saindo, e você pode utilizar o NSG internamente também para fazer o controle aí no fluxo do seu tráfego interno. Né? Não necessariamente o fato de você ter um firewall diz que você não precisa de NSG. É até recomendado para que você tenha uma camada a mais de segurança. Tá? Então, um não vai excluir o outro. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que não tem... eu não tenho verba para poder pagar o firewall. Galera, sobe uma máquina como firewall, sobe um pfSense dentro de uma máquina Linux, mas você tem que ter uma camada de proteção da sua rede externa, além do NSG. Somente o NSG é pouco, tá? Tem algumas outras validações e mais no formato de inteligência, de validações proativas que o NSG não vai conseguir fazer. Lembrem, ele é um filtro de pacotes, ele não tem todas as soluções de firewall de mercado. Como que funcionam as regras? Né? O NSG sempre tem dois conjuntos de regras, regras de inbound, regras de outbound. Nesses exemplos de NSG, né, ele sempre vai criar 3 regras default. Essas regras são regras padrões do NSG, regras default, certo? Então são as regras 65.500, 65.501 e 65.000, 65.000, 65.501, 65.500, tá? É o limite de regras que você cria. A regra com a menor prioridade que você vai criar é a regra 100, tá? Então você começa com a regra 100 até 65.500. Essas 3 regras de sistema que eu acabei de ler, né, defaults, você não pode alterá-las. Então você não tem como ir lá alterar, eu quero mudar o IP, quero mudar a porta. Você não altera. O principal intuito dessas regras aqui é você permitir o tráfego interno da sua rede, ou seja, quem está se comunicando internamente do Azure vai ter tráfego liberado, né? Você permitir o tráfego vindo de um load balancer, né? Quando a origem for um load balancer, ele entregar para suas máquinas. Por exemplo, se eu tenho um load balancer público, né, para que ele consiga chegar e entregar para suas máquinas. E a última regra é o deny all, que é uma regra padrão quando a gente configura em firewall, ou seja, se eu não estou liberando nada explicitamente acima, você bloqueia tudo, tá? Faz o bloqueio total. Depois a gente vai passar um pouco melhor, mas o que você precisa saber e entender? Você tem que interpretar um NSG, olhar para isso e se eu perguntar, tal regra está liberado, tal porta está liberado, sim ou não, tá? Então aqui na regra de inbound, ele está fazendo um filtro em tudo que está entrando dentro da sua rede. Essa primeira regra é uma regra que você não deve criar. O que ele está fazendo? Ele está criando uma regra chamada RDP Inbound, né? O nome da regra é só para você se organizar, ele não configura nada, né? Não é porque ele está dizendo aqui que é o RDP, que ele está liberando uma regra na porta usada pelo RDP. O que vai mandar é isso, porta 3389, que é a porta de RDP do Windows. Protocolo, qualquer protocolo. A origem, qualquer origem. Até aqui tudo certo, né? Problema aqui no destino, né? Você está liberando para todo mundo, ou seja, eu estou liberando qualquer máquina da minha rede interna ser acessada via porta RDP. Expor porta RDP para a rua hoje é um risco. Não aconselho que você faça isso, tá? Que você use outras alternativas, VPN, Azure Bastion, mas não expor a porta 3389 ou porta 22 se for Linux para a rua, porque você vai estar causando uma vulnerabilidade no seu ambiente. Eu já mostrei em outras aulas, se você expor aqui num laboratório, é bem possível que passado alguns dias você vai receber uma tentativa de ataque de força bruta, alguém tentando martelar lá com um dicionário de usuário e senhas, tentando conectar na sua máquina, sem que você faça nada, né? Tem gente lá mapeando IP público o tempo inteiro. Rafa, mas eu tenho uma regra que eu configuro, eu não exponho a porta 3389, né? Eu tenho uma regra de NAT, que ele vai cair na porta
5555 e depois ele vai fazer o redirect. Não interessa, pessoal. Não interessa, tá? Não exponham porta 3389, porta 22, portas de conexão remota. Use uma VPN para conectar, use um Azure Bastion para conectar, soluções nativas do Azure aqui, ou algum outro tipo de forma, tá? Mas colocar a porta de exposição remota para a rua é um problema, ok? Então aqui ainda mais, ele está liberando para todo mundo, né? E aqui no final, alô. Agora, se alguém tentar acessar alguma máquina da minha rede na porta 80, né? Criei um website. Se alguém tentar acessar a porta 80, como que funciona o fluxo? Ele vai pegar sempre a regra de maior, né? De menor, aqui a gente fala menor número, maior a prioridade. Quanto mais ao topo eu tô, maior a prioridade. Significa que a regra do valor 100, ela tem mais prioridade que a regra 200, que a regra 300 e assim por diante, certo? Sempre que alguém for tentar conectar na sua rede, por exemplo, um usuário externo está tentando acessar uma máquina minha na porta 80. Ele vai chegar na parte de inbound e vai bater na regra de maior prioridade, né? Essa primeira. Você liberta a porta 80 para a máquina VM01, ele vai bater, não, eu trato só a porta 3389, eu não libero a porta 80. Beleza, vou para a próxima regra. Regra 65.000. Você libera acesso à porta 80 para VM01, olha, eu libero qualquer porta de qualquer protocolo, tá? Ah, beleza, qual que é a sua origem? Ah, eu tô vindo da internet. Ah, não posso liberar para você, porque eu só libero de quem está dentro do meu ambiente de rede. Beleza, então eu não vou conseguir te atender. Vai para a próxima. Regra 65.001, você libera acesso na porta 80, eu libero porta 80, eu libero qualquer porta de qualquer protocolo. Da onde você está vindo? Internet. Ah, não, eu só libero para quem está vindo de um load balancer, então não posso te atender. Vai para a próxima. Beleza, bateu na regra 65.500. Oi, você libera a porta 80? Não, eu não libero nada. Se você chegou até mim, é porque você não vai acessar. E aí ele dá o deny, ele dropa a conexão. Ou seja, se você não tem uma regra explícita que libere um acesso, ele vai testando até chegar na última regra. Quando ele bate na última regra, ele nega qualquer coisa, certo? Então, bloqueia tudo e sai liberando de acordo com a demanda. E aqui em Outbound, a mesma coisa, né? Por padrão, as máquinas que estão dentro do Azure, elas já têm internet full liberado, né? Você consegue acessar qualquer coisa. Tem formas da gente bloquear e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que você deve cuidar é o fluxo do seu NSG. Você pode ter um NSG daqui um pouco atrelado na placa de rede da máquina e essa máquina está numa subnet que tem NSG. E aí você vai ter duas camadas de NSG. Como que isso funciona? Exatamente como esse desenho aqui, tá? Quando a gente usa melhores práticas, quem está acostumado a ter aula comigo sabe que eu gosto de falar aonde que você começa configurando essa estrutura dentro do Azure, pelo desenho, pela arquitetura, pela rede, né? Primeiro você vai, né, na parte técnica, claro que tem subscription, que tem permissionamento, que tem RBAC, todos esses itens, mas na parte técnica, quando você começa a fazer deploy de recursos, primeiro começa pelo desenho de rede. Aqui vai um exemplo, tá? Comecei pelo meu desenho, criei a VNet, criei minhas subnets, e aí quando eu estou criando as subnets, o que eu faço? Crio um NSG, esse NSG2, e atrelo ele à subnet, ou seja, ele está fazendo a proteção de todas as máquinas que forem criadas dentro dessa subnet. Eu preciso alocar ele para a máquina? Não, simplesmente criou uma máquina e já tem esse NSG na subnet, ele vai olhar, olha, NSG que você quer criar essa máquina tem a subnet que você quer criar essa máquina já tem o NSG, então eu nem vou falar nada sobre NSG para você. Beleza, certo? Tudo ok, você controla as regras aqui para todas as VMs que estão aqui dentro. Mas se você não começou da maneira correta, né, antes de você fazer a criação de subnet, VNet, subnet, criar NSGs para cada uma das suas subnets, o que você fez? Você foi lá e foi direto tentar criar uma máquina, né? A primeira coisa que a gente faz quando logo no Azure pela primeira vez é criar uma máquina. E tá tudo certo, né? No início é assim. E aí você vai criar uma máquina, quando você está criando a máquina, se não existe VNet, subnet, o Azure cria uma automático para você. Só que aí o que ele faz? Olha só, você está subindo uma máquina, então eu vou atrelar um NSG para essa placa de rede para garantir a segurança dessa máquina. Aí tá certo. E aí o que aconteceu? Beleza, fui lá e atribuí, criei no Next Finish lá do Wizard, ele criou um NSG para minha placa de rede, né? Então comecei já criando uma máquina. Aí um tempo depois eu comecei a aprender que eu tenho que colocar o NSG associado à subnet, que é uma melhor prática. Aí eu vou lá, crio um NSG e associo na subnet. Essa máquina vai ter dois níveis de NSG, porque ela já tinha um NSG na placa de rede
e depois você associou um NSG para a subnet para atender as melhores práticas de controle. Aonde eu libero a regra? Nos dois locais. Se essa máquina é um servidor web e você tinha liberado aqui no NSG que está na placa de rede a porta 80, quando você atrela esse segundo NSG aqui sem configurar nada, o acesso à porta 80 é bloqueado. Tá? Para que alguém chegue nessa porta 80 dessa máquina, eu tenho que liberar uma regra aqui e aqui também. Isso vale tanto para entrada inbound, tanto para saída como outbound. Então você tem dois lugares para gerenciar a regra. Isso não é recomendado, né? Ah, Rafa, mas é que eu tenho um nível específico que eu tenho que ter um controle grande com essa máquina porque essa máquina não pode ser acessada e tal. Ok, se você tem uma especificidade única para essa máquina, você pode até colocar um NSG na placa de rede dela para fazer um controle efetivo somente para ela. Mas não é o adequado, tá? O adequado é sempre usar o NSG na subnet, porque aí você vai controlar todas as regras de quem está aqui dentro a partir de um NSG. Imagine se toda vez que a gente tivesse que liberar um serviço novo que tem que acessar as suas VMs, você for no NSG de cada VM para configurar essa regra. É um trabalho gigantesco. E aí a gente tem esse cara que é chamado Effective Rules, que é uma forma dele validar, né, as regras que estão sendo aplicadas para sua máquina. Você tem lá, depois eu vou mostrar no portal o Effective Rules, porque se você tem mais de um nível de NSG, o Effective Rules vai passar tudo que está sendo aplicado para aquela máquina virtual, para aquela placa de rede. E aí você consegue ver se ele está pegando de outro NSG, né, ou do NSG da subnet, ou do NSG da placa de rede, algo que talvez não deveria, ou que você não soubesse, não estivesse percebendo que ele está herdando. Aqui são as regras de NSG, tá? Eu vou falar mais na prática do que mostrar aqui na teoria, mas toda regra que você vai criar, você precisa o IP de origem, né? Dizer quem é a origem, dizer qual que é a porta de origem que você quer, quem é o destino e a porta de destino. A gente tem esses services aqui que, se você quer escolher pelo serviço, por exemplo, se eu escolher aqui RDP, ele já coloca aqui 3389. Se você está procurando liberar uma regra que não tem um serviço, você coloca custom e vem aqui e adiciona qual que é a porta. Os protocolos, né, qualquer protocolo, TCP, UDP e ICMP, e se essa regra é para liberar o acesso ou para bloquear. E a prioridade da regra, lembrando, quanto menor o número, mais ao topo ela fica. E aqui o nome da sua regra. Okay? A gente tem mais ainda a parte de services também, que eu vou falar, de service tag, aqui na parte de destino, aqui na parte de origem. A gente não necessariamente tem que colocar só o IP, mas hoje a gente consegue discriminar um serviço específico que você pode utilizar. Pessoal, bora para a parte prática então. Agora a gente vai fazer uns laboratórios para poder trabalhar um pouquinho da lógica do NSG, criar uns bloqueios, umas liberações. Vou criar uma estrutura básica aqui para que a gente comece a trabalhar. Então eu vou para o portal agora. Vou abrir o portal para que a gente comece a trabalhar em cima das nossas configurações de NSG. Então aqui, eu vou criar uma estrutura básica exclusiva para essa aula de hoje. Eu vou vir aqui no Resource Group, vou criar um Resource Group, eu vou chamar de RG-Live, Live-NSG. Vou criar na região East-West, não faz diferença a região onde você vai criar para montar o seu laboratório. E eu vou montar alguns cenários de utilização de comunicação de máquinas, tá? Então, para começar, eu vou criar um Virtual Network e o nome dessa minha VNet eu vou chamar de VNet NSG. Vou selecionar o Resource Group aqui da Live e eu vou chamar de VNet-NSG, ok? VNet-NSG. O nome a rede, né? Vou deixar na rede 10.1.0.0.16 e aqui eu vou dizer que eu quero chamar sub-app, vai usar esse endereçamento mesmo aqui, e eu vou criar uma outra subnet, fazendo de conta que é um banco de dados, tá? Sub-db, e aqui 10.1.1.0/24. Tá? Então, duas subnets. Coloquei uma nomenclatura, não é que eu vou colocar uma aplicação em banco de dados, eu vou subir máquinas apenas para que a gente teste o NSG. E aqui a gente não vai modificar mais nada. Então, fazendo a criação da nossa Virtual Network. Eu vou fazer o deploy de uma máquina dentro de uma subnet e o deploy de uma máquina em outra subnet, para a gente começar a fazer esse teste interno, tá? Primeiramente, o teste que eu vou fazer é interno. Depois, a gente vai para alguns testes
externos. Tá? Claro que eu vou ter que liberar o acesso para que eu consiga chegar na máquina, né? Então, na verdade, primeiro eu vou ter que criar uma regra de acesso externo para depois chegar até essa máquina, porque eu não tenho VPN no momento, não tenho Azure Bastion, né? Mas o recomendado é que você não faça isso. Eu estou fazendo para fins de laboratórios, tá? Então, o ideal é que você sempre use a ferramenta que garanta a segurança maior. Então, aqui dentro da minha VNet, tenho as duas subnets aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máquina dentro de DB e uma máquina dentro de app. Só que antes disso, eu vou criar um NSG. Tá? Então, eu vou selecionar aqui NSG, Network Security Group. Ele é extremamente simples para fazer a criação. Seleciono o Resource Group que a gente está usando, NSG-Live, ok? Review. E aqui a gente vai criar esse NSG. Ok. Guardar só ele fazer o deploy. Quando a gente cria o NSG, a gente tem que fazer a associação, e é isso que cai lá no exame EZ104 também, né? Aonde que você vai associar este NSG. Então, vou falar que esse NSG vai ser associado diretamente em uma subnet. E tem uma tela que ela causa confusão na hora que você está olhando às vezes a questão dentro da prova, né? Porque você precisa selecionar a VNet para depois listar a sua subnet na qual você quer associar. Então aqui está na tela do NSG básico, tá? Inbound Security Rules, Outbound Security Rules. Regras padrões, aquelas que não podem ser alteradas, né? Então se eu vir aqui em Inbound Security Rule, notem que eu não consigo nem editar essas regras aqui, não consigo selecionar, não consigo fazer nada. A única opção que eu tenho é adicionar uma regra. E eu posso dar um ride aqui nas regras que são default, se eu não quiser enxergar essas regras por algum motivo. Olha aqui, ó, 2 itens. Network Interface, placa de rede da máquina, e Subnet. Que são os 2 itens no qual você pode associar o seu NSG. Então, não pode associar VNet. Não tem VNet aqui para associar. Eu vou associar esse NSG para minha primeira subnet. Então, eu venho aqui em Subnet, vou dar um Associate. E isso aqui que confunde. Qual o Virtual Network? O Virtual Network NSG. E aí, depois disso, notem que não dá para dar OK, eu preciso selecionar qual a subnet. Então, eu vou escolher sub-app. E aí, eu vou dar um OK. E aí, eu estou agora falando que a minha subnet app, ela tem um NSG linkado. A minha subnet DB não tem NSG linkado. E é isso que eu quero fazer nesse primeiro momento. Deixa eu vir aqui no Resource Group. Eu quero ver se ele já vai montar o desenho aqui no Resource Visualizer para a gente conseguir enxergar bem como que está essa pequena estrutura. Estrutura bem simples, né? 2 subnets, uma com NSG e outra sem NSG. Então tá aqui. Na verdade, o Resource Visualizer, ele coloca o recurso do NSG diretamente linkado na VNet, né? Ele dá uma boa enganada aqui, né? Dá uma boa enganada pra gente. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui diretamente na VNet. Lá na VNet, se a gente vir no diagrama, ele dá uma ideia mais real, se ele já trouxer a informação para mim, mas aqui ele mostra exatamente aonde que ele vai estar linkado. Olha só. Então aqui o NSG, ele está linkado aonde? Na subnet app eu tenho o NSG. Desculpa, VNet e NSG tem 2 subnets. E a subnet app é a que tem um NSG linkado, a outra não tem. Tá? Então, no diagrama da Virtual Network é onde ele vai mostrar bem isso pra gente. Tá? Então agora a gente vai criar aqui, vou criar 2 máquinas. A primeira máquina que eu vou criar, eu vou chamar uma máquina, vou pegar uma máquina Windows, tá? Vou pegar uma máquina Windows, vou fazer uma máquina Windows e uma máquina Linux, para a gente testar as portas diferentes. Então eu vou chamar essa máquina de VM-WS01, deixá-la em East-West, não vou configurar nenhum tipo de infraestrutura aqui de alta disponibilidade, e vou escolher um Windows Server 2022, tá? Essa máquina aqui para mim podem usar qualquer tamanho de máquina, até o tamanho mínimo de máquina se você tiver problema na subscription. Eu vou deixar essa máquina aqui para ficar um pouquinho mais rápido durante a aula, né? Para não esperar muito, para que ela fique um pouquinho mais veloz. Ok. Aqui a gente está acessando.
O que ele traz aqui pra gente, tá? Uma configuração de liberação de porta para que a gente acesse essa máquina, tá? Liberação de porta para acesso à máquina. Isso aqui não vai impactar em nada no nosso NSG, tá? Então, a gente vai seguir aqui, avançar. Disco, eu vou deixar disco premium. E aqui na parte de network, eu vou colocar ele dentro da VNet App. Olha o detalhe quando você... da Subnet App. Olha o detalhe quando você já tem o NSG na Subnet. Se eu selecionar a Subnet App... Aqui, no NSG da placa de rede, NIC Network Security Group, ele coloca como none. E ele diz para mim que a subnet selecionada, sub-app, já está associada ao Network Security Group chamado NSG Live. Né? Nós recomendamos gerenciar a conectividade para essa máquina virtual via o NSG existente, tá? Ao invés de você criar um outro aqui. Então, ele não quer que você faça isso. Ah, mas eu quero criar igual. Beleza, você vem aqui e seleciona um Basic. O que o Basic faz? Ele vai criar um NSG, ele mesmo, o Azure, cria um NSG na placa de rede. Se você selecionar o Advanced, você tem que vir aqui e procurar um NSG ou criar na nomenclatura na qual você deseja, ok? Eu vou colocar aqui como none, a gente vai dizer que não, que a gente não quer que ele crie, né? Então, o que acontece? Ele vai simplesmente linkar e não criar regra nenhuma. Se você seleciona na placa de rede, ele já vem e diz assim, olha, para acessar essa sua máquina, né, você vai precisar de uma liberação RDP. Já quer que eu crie essa regra de liberação dentro do seu NSG, e aqui é um risco, né? Se você for criando next, finish, você vai deixar a porta 3389 liberada. Nesse caso, não. A gente não vai associar um NSG para a placa de rede, porque a gente já tem um NSG na subnet dessa máquina aqui, tá? No restante... só vou desabilitar o monitoramento aqui, não vou alterar mais nada, e a gente vai criar essa primeira máquina Windows, tá? Com esse NSG já associado na placa de rede, então a máquina não tem NSG associado direto na NIC, tá? Na Network Interface dela. Agora a próxima máquina, vou criar uma máquina Linux, a gente vai fazer a criação dela na outra subnet, que seria a subnet DB. E essa subnet, ela não tem NSG. Tá? Então, a gente vai testar aí das duas formas. Enquanto ele já está criando aqui a nossa máquina Windows, o que eu já vou fazer? A gente já vai vir aqui em máquina virtual e a gente vai startar a criação da minha segunda máquina virtual. Mesmo Resource Group, VM-LNX01, EastWest, e aqui eu só vou trocar de Windows Server para Ubuntu. Vou pegar um Ubuntu 20.04. Tá? Vou deixar o mesmo tamanho de máquina, vocês podem mudar o tamanho, e vou conectar nele via password. E aqui o nome do meu usuário eu vou chamar de Rafael apenas. Ok. Aqui ele já fala de porta 22 porque ele sabe que é um Linux, mas aqui não vai mudar em nada a nossa configuração. E agora aqui em Network, ele já sugeriu colocar na subnet app, só que eu vou falar não, quero na subdb. Tá? Olha o que ele faz. Na subdb, ele colocou como none. Isso é o maior risco de todos. Por quê? Porque none, você não tem nada. A máquina está liberada total. Não tem nenhuma camada de proteção. A gente vai dizer, não, eu quero basic. Tá? Eu quero que você libere basic. Mas eu não vou liberar nenhuma porta. Né? Se você quiser liberar uma porta, ele já vai criar automaticamente esses acessos. Mas eu não vou liberar, porque a aula de NSG, a gente tem que criar isso de forma manual, ok? Então, feita essa configuração, vou criar um NSG básico, mas eu não vou associar nenhuma regra para ele, ou seja, eu não tenho como acessar essa máquina diretamente no final da configuração, porque ela precisa ter uma regra de liberação. Ok, aqui concluindo o deploy da nossa máquina, ou melhor, concluindo a validação da nossa máquina Linux, e agora ele vai startar o processo de deploy. Enquanto ele vai criando essa máquina Linux, a nossa máquina Windows já está pronta, então a gente já vai poder fazer a validação da nossa máquina Windows, que nesse primeiro momento a gente não vai conseguir acessar. A gente vai ter que criar uma regra liberando o acesso específico para ela. Já entrou em deploy, vamos lá para a nossa máquina aqui, Windows, e tem uma característica nova na validação do acesso aqui dentro do Azure. Ele está me dizendo que eu tenho IP público, né, tudo certo. Olha aqui no Networking. Quando a gente clica no Networking da máquina, ele já vai dizer se você tem NSG aplicado ou não. Notem que ele já traz aqui o Inbound Rules e o Outbound Rules. E já vem com o botão para que eu possa adicionar uma regra. Rafa, mas se eu adicionar aqui, ele está adicionando uma regra
só no nível dessa máquina ou no NSG inteiro? O NSG inteiro, tá? Porque ele está dizendo aqui para você que você tem um NSG chamado NSG Live e está taxado na subnet, que é a subnet onde a sua placa de rede está conectada. É como se fosse um atalho para você criar uma regra específica, tá? Claro que você pode ir lá procurar por NSG, criar a regra específica para essa máquina. Mas aqui, se você está fazendo um troubleshoot em algo, você só vem no networking e você pode configurar. Ele vai dizer se é um NSG da sua máquina ou da subnet, como ele está dizendo nesse momento aqui. Terminou o nosso Linux também. Primeiro ponto. Aqui em Overview, se eu tentar conectar direto, isso é uma atualização de pouquíssimos meses que o Azure trouxe. Ele faz um check se está tudo liberado para você chegar nessa máquina. Então, de cara, ele já valida. Olha, a máquina está rodando e a máquina tem IP público. Então, tá basicamente tudo ok para que você consiga chegar nela. Só que olha o que ele validou. A porta requisitada, né, a porta necessária para você conectar não está permitida. Então, até coloco aqui um link para que você vá na documentação. Como que você pode adicionar aqui uma regra de entrada para acessar essa máquina? Então, se a gente tentar fazer aqui o download do RDP, tentar conectar, vou trazer a tela para cá, ele vai falhar, tá, pessoal? Ele vai tentar conectar e ele vai falhar porque a porta está fechada. E nesse primeiro momento o que a gente precisa é abrir a porta para essa máquina aqui. Tá? Senão a gente não vai conseguir fazer a conexão em cima dela, tá? Deixei até falhar, ele nem pediu usuário e senha porque já foi direto. Então vamos lá no nosso NSG. Tá? Vou vir aqui no NSG, Network Security Group, e a gente vai criar uma regra no nosso NSG. O nome do NSG, NSG Live. Então vamos criar uma regra de inbound, a gente quer chegar até aquela máquina. Adicionar. Pessoal, a origem, tá? De onde está vindo a sua conexão? Geralmente, tá? Em casos de serviços que são acessados por a grande maioria de pessoas, a gente usa N, né? Por quê? Eu não quero, se eu tenho um website, eu não vou colocar o IP de origem, porque qualquer pessoa no mundo poderia acessar o meu website, né, se for um website público. Agora, no meu caso, eu poderia daqui um pouco colocar essa opção aqui. Olha só o que ele pega. My IP Address, que eu quero liberar só o IP do meu notebook para chegar até a máquina. Como que ele pega uma IP? Porque ele pega da minha máquina, dessa conexão que eu tenho ativa dentro do portal do Azure. Importante, se você colocar uma IP, ele vai setar o IP. Gera dúvida do pessoal, Rafa, mas e se amanhã o IP do meu notebook mudou, estou em outro lugar, ou meu roteador trocou IP, ele troca automático? Não, ele seta esse IP, o seu IP do momento. Né? Se em algum momento você trocar de IP, não adianta. Isso aqui é só um atalho para que você não tenha que ir lá coletar o IP dessa máquina e colocar. Então, tem essa opção do uma IP. IP Address, tá? Você pode colocar o seu IP, você pode colocar IP e range também, né? Se eu quisesse colocar um /24, claro que aqui eu teria que ter um prefixo, por exemplo, um 0, né? Eu poderia colocar um IP aqui separado por vírgula, tá? Posso colocar vários IPs, o IP single, né, separado por vírgula. Posso colocar range de IPs. Tem algumas outras características que são muito legais, tá? Que é principalmente o Service Tag. O que é o Service Tag? Dentro do Azure, como eu comentei, ele tem uma infinidade de serviços, né? Eu tenho serviço, por exemplo, um Storage Account. Né? Um Storage Account ele tem um IP de serviço. Qual que é o IP de serviço se eu quero liberar uma máquina para um Storage Account? Eu não tenho como pegar o IP... Eu até tenho como pegar um IP interno se eu estou usando um Private Endpoint, mas se eu quero liberar para qualquer Storage Account, aí a gente usa as tags de serviço. Por exemplo, eu tenho tag de serviço, vamos pegar aqui de Storage. Se eu selecionar Storage, significa que eu estou liberando que a origem, sempre que o recurso que tentar acessar for um Storage, ele vai permitir. Tá? Se eu selecionar aqui Internet, significa que tudo que está vindo da internet vai ser pego nessa regra. Tá? Então o Service Tag, ele traz alguns recursos e a gente daqui um pouco tem um range de IP, o que você não consegue delimitar o IP através do serviço. Tá? Até por região aqui, por exemplo, você consegue pegar. Serviços de cloud, connector, container registry, Cosmos DB, Azure Key Vault. Então, se você quer liberar o acesso de um serviço ou para um serviço, use a Service Tag. Isso é questão de provas de 104. Tá? Como que você bloqueia o acesso de saída da internet para as máquinas? Né? Aí você teria que colocar uma regra de outbound e teria que negar o destino internet. Mas aqui no nosso caso, eu vou deixar aqui como N. Vou dizer que qualquer IP pode acessar essa máquina remotamente. Qual que é o destino? A mesma coisa, tá?
o ideal é que você coloque um IP address aqui. Então eu vou abrir uma nova guia para pegar qual que é o IP dessa máquina, porque eu vou liberar somente o acesso para ela. Vou deixar super restritivo, apesar de eu estar usando uma regra que não é aconselhável, como eu falei, a gente está falando só no contexto de laboratório. Então minha máquina WS01, vamos pegar aqui o IP que ela tem, o IP privado dela. Olha o IP privado, 10.1.0.4. Lembrando que sempre o primeiro IP de uma subnet disponível é o IP 4. Os outros IPs anteriores, né, o IP 1, 2, 3, são usados para serviços do Azure. Então o destino eu vou dizer, olha, eu vou liberar de qualquer local, deixa eu ver se não ficou o espaço aqui, ficou, de qualquer local para esse IP. E qual que é o serviço? Posso selecionar que RDP, ele já traz a porta. Né? Tem vários serviços aqui, por exemplo, se eu pegar um SQL, ele vai pegar 14.3.3, se eu pegar HTTPS, 4.4.3. Ah, não tá a porta que eu quero aqui, por exemplo, 80.80 não tá. Então eu posso vir aqui no Custom e aí eu determino a porta. No nosso caso, a gente pode usar o RDP. Protocolo. Quando eu seleciono o serviço, ele diz, não, para você conectar, o protocolo TCP é o necessário. Tá? Se você for pegar outros serviços, ó, DNS eu tenho o UDP também. E aí o que acontece? Você quer liberar ou bloquear esse acesso? Eu quero liberar. E aí a prioridade da regra. Olha o range de regras, tá? Ele começa de 100, como eu falei. Não recomendo que você crie nenhuma regra 100. Porque se você criar uma regra 100, a sua regra está no topo. Pode ser que você crie uma regra e em determinado momento você tem que colocar uma regra com uma prioridade maior. Então eu recomendo que você deixe um espaço para criar regras em cima. Ah, eu posso mudar a prioridade depois de criada? Posso mudar, tá? E aqui o nome da regra, ele já coloca o nome da regra geralmente por inbound, outbound, se você está liberando ou bloqueando, e qual que é o protocolo, tá? Mas é claro, você poderia customizar essa regra. RDP-VM app, poderia colocar isso. E uma descrição, tá? Se você trabalha numa equipe grande com muita gente, coloque descrição. Porque senão o Rafael foi lá, criou uma regra que ele sabia para que era, o chamado tal, o projeto tal, e daqui um pouco o Guilherme vem no outro turno e olha, para que tem essa regra aqui? Ah, vou deletar, isso aqui deve ser lixo. Então coloque sempre a descrição em equipes que tem mais de um administrador, mais de um arquiteto, mais de uma pessoa que vai fazer o gerenciamento de regras. E aí a gente vai adicionar. Aí ele vai criar essa regra ela tem prioridade 300, então ela basicamente vai ficar no topo, né, para que eu possa acessar ela aqui já de cara. Como eu falei, você pode alterar as regras em determinado momento, né? Então aqui, por que ela coloca essa exclamação aqui como uma atenção? Porque você está liberando porta de acesso remoto, tá? Então por isso que ela coloca isso, né? Tipo, olha, você está liberando uma porta que não é aconselhável. Posso clicar em cima da regra e posso mudar qualquer elemento, né? Se eu quero mudar a prioridade, qualquer elemento você pode trocar posteriormente. Então, prioridade 300, né? Libera o RDP aqui, porta 3389, protocolo TCP, qualquer origem com destino a essa máquina exclusiva, você libera. A regra geralmente leva uns 2, 3 minutos para que ela efetive realmente e que isso seja mostrado na máquina, tá? Se eu vier aqui na máquina de novo, vou dar um refresh, e a gente vai clicar aqui em Network, vamos ver se ele já vai mostrar. Ó, já mostrou aqui a regra 300 para a gente aqui em Network. Então agora eu vou tentar conectar de novo na nossa VM. Né? Deixa eu baixar de novo o client aqui, porque eu fechei. E aí a gente vai tentar... Vamos ver se ele já vai conseguir checar. Essa checagem demora um pouco mais, tá? Eu acredito que ele não vai liberar ainda na checagem. Geralmente ela leva aí 3 a 5 minutos para conseguir identificar que você já liberou a regra, mas agora não, ó, foi rapidinho. Então, tá ok, validou todos os itens, a nossa regra já tá basicamente liberando o acesso. Então, vamos tentar conectar nessa máquina e ver se a gente vai conseguir o acesso. Deixa eu colocar aqui o meu usuário e senha. Ok. Já pediu usuário e senha porque ela já bateu na máquina, né, pessoal? Chegou. Então, agora aqui ele está tentando conectar. E, em seguida, já estamos aqui acessando a nossa VM. Então, através do NSG, a gente conseguiu liberar esse tipo de tráfego na porta 3389. Tá? Então, já estamos com essa porta, com esse acesso liberado. Como eu falei para vocês, por default, toda máquina que a gente coloca dentro do Azure, essa máquina ela já vem com acesso externo liberado, né? Você pode navegar em qualquer site da internet.
Em determinados locais você precisa bloquear isso, né? E tem como você bloquear. Eu lembro que quando eu fiz minha prova de administrador, eu fiz uma das provas de administrador quando eu era Z103 ainda, e tinha laboratórios práticos, e os laboratórios práticos estão voltando nas provas, né? A Z700, muita gente pegando laboratório prático. Ele pedia, tinha uma questão que falava, bloqueia o acesso à internet das máquinas, né? Laboratório prático, no momento da prova, ele abre um portal do Azure, dá a demanda e você vai no portal e faz na prática. Hands-on. Tá? O modelo, eu gosto muito desse tipo de modelo e a gente está tendo vários alunos que no exame Z700 estão chegando com provas com laboratório prático, certo? Então a gente está conectado aqui na nossa máquina, já estamos acessando. Deixa eu abrir aqui um Edge só para a gente validar como o acesso a essa máquina aqui, ele está liberado, né? A gente consegue acessar qualquer coisa. Só ele carregar a primeira vez aqui o Edge, vai pedir para que eu faça uma pequena validação dos dados, se eu quero sincronizar alguma coisa. Ok. Então a gente pode testar aqui, por exemplo, tá? Microsoft.com. Testar Microsoft, tá ok, tá liberado, né? Se eu testar aqui, youtube.com, tá liberado também, acesso liberado. Se eu testar facebook.com, tá? Qualquer tipo de acesso, não tem bloqueio neste momento, certo? Depois a gente vai bloquear esse acesso à internet aqui para que a gente possa validar. Então, primeiro ponto, nossa máquina está ok, nossa máquina está acessível. Agora, a gente vai deixar essa máquina Windows aqui um pouquinho de lado e a gente vai lá na nossa máquina Linux, aqui, VM-LNX01. Lembrem que vou vir em Network para a gente validar as regras. E o que acontece? Tá? Olha só, o Network Security Group VM-LNX1 está atachado na interface VM-LNX01511. Essa interface aqui. Tá? Então ele está dizendo, você não está acessado. Ó, impacto em 0 subnets e impacto em uma interface de rede. Ou seja, ele não está na sua subnet, ele está na sua interface de rede. Então aqui em Inbound, vamos criar uma regra por aqui agora para a gente ver formatos diferentes, locais diferentes para a gente criar essa regra. E agora eu quero liberar acesso SSH, porta 22. Qual a origem? Eu vou usar o MyIP-Address, só para a gente usar uma forma diferente. Vou liberar só para o meu IP. Aqui, qual que é a porta de origem? Tanto faz, tá? Qualquer porta. E a porta de destino? Ou melhor, o destino, para quem que é? Deixa eu pegar aqui, como essa máquina, a gente colocou ela na segunda subnet, eu acredito que o IP dela seja 10.1.1.4, tá? Depois eu confiro assim que eu fechar essa tela para não perder ela. Qual que é o serviço? O serviço é SSH, então ele já colocou porta 22 TCP. E eu vou colocar a prioridade 300 também. E aqui eu vou colocar allo-ssh-vmdb. Claro que eu nunca ia liberar acesso numa VM de banco de dados para a rua via SSH, né, pessoal? Não dá. Olha só, o IP da máquina é 10.1.1.4, então eu coloquei o IP correto. É isso mesmo, tá? Então agora eu estou setando lá na regra do Windows, eu setei que qualquer origem. Agora eu estou dizendo que a origem é só o meu IP, o IP do meu notebook aqui que vai conseguir acessar essa máquina via SSH. Tá? Então vamos só esperar aqui um minutinho até que ele valide essa regra. Vou abrir aqui agora o meu command. Vou pegar aqui o command do Windows. Você pode usar a PowerShell. Se você já tem a sua máquina aqui, por exemplo, o meu notebook já é o Windows 11. Se você tem o Windows 11 ou o Windows 10, você consegue conectar esse SSH nativamente pelo PowerShell ou pelo command. SSH, deixa eu pegar o IP aqui, só antes, IP público da máquina Linux, é esse IP aqui. E a gente vai tentar fechar a conexão de SSH. SSH, o meu usuário, Rafael, o IP da máquina. Ok. Vou dar um yes aqui. E aí, ele pediu a senha. O yes é para ele adicionar ali na lista dos confiáveis, dos hosts confiáveis. Vou colocar a senha aqui. Se eu acertei a senha, né? Se eu coloquei a senha certo. Olha aí, pessoal, estou dentro do Linux, tá? Então, estou conectado dentro da nossa máquina Linux IP 10.1.1.4, conectei através da minha máquina. Vamos tentar dar um ping para aquela nossa máquina. Então, vou dar um ping 10.1.0.4, que é a máquina Windows.
Olha só, ele não tá pingando, tá? E o que acontece? Ele não tá dando ping. Muita gente, no início, quando fizer isso, vai ter essa ideia e, assim, no primeiro momento não é uma lógica errada, tá, pessoal? Deixa eu pegar a VNet NSG. Muita gente vai achar que é o NSG que tá bloqueando esse tipo de acesso, mas não é. Ah, vamos lá no diagrama aqui de rede pra gente visualizar novamente, para vocês entenderem o que ele tá acontecendo. Isso aqui é um problema bem menor do que aparenta. Eu tenho dentro da VNet a subnet DB e a subnet app. Eu tô tentando pingar dessa máquina para essa, tá? Muita gente no começo vai achar que esse ping não tá funcionando, por quê? Por causa desse NSG, que o NSG tá associado nessa subnet e ele tá bloqueando. Só que não é o NSG que tá bloqueando, pessoal. Por que não é o NSG? Porque, olha só, lá no NSG, aqui eu tô no NSG Live, olhem essa segunda regra aqui. Allow VNet inbound. O que ele está dizendo? Que qualquer porta, qualquer protocolo, quando a origem for Virtual Network e o destino Virtual Network, você libera. Ou seja, todo mundo que se comunica, todo mundo que está dentro de um Virtual Network, por padrão, se conversa. Então o NSG, quando ele é criado, ele não bloqueia o tráfego interno. Se eu tenho duas VNets separadas por padrão, não se conversam. Mas se eu colocar o peering, o NSG vai bloquear? Não. Quando você coloca o peering, ele identifica como se fosse o mesmo tráfego. Então, o que está interno por padrão, linkado às subnets e às VNets, não vai ser bloqueado. Por que não está pingando, então, Rafa? Bem simples, por causa do firewall do Windows dessa máquina aqui. Tá? É justamente por causa do firewall. Se a gente desabilitar o firewall aqui, e vocês sabem que nos laboratórios eu sempre desabilito o firewall, não é por ser uma melhor prática ou não, depende do seu endpoint que você vai usar, mas eu desabilito porque o nosso foco não é trabalhar nesses momentos com o firewall do Windows, e sim a gente trabalhar com os serviços que estão fazendo o tipo de bloqueio ou de conexão. Olha só, a gente só desabilitou o firewall do Windows e a máquina Linux começou a pingar. Tá? Então a gente viu aqui a criação de duas regras, uma para acesso interno, acesso externo no Windows RDP e acesso externo ao Linux via SSH. Agora lá no Windows, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um IS aqui, só para que a gente possa testar o acesso na porta 80. Então eu vou abrir aqui um PowerShell como administrador, e aqui eu vou colar, vou abrir o PowerShell ISE aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. É um comando clássico aqui de PowerShell que eu sempre executo para instalar o IS nos laboratórios de Load Balancer, de Traffic Manager, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Tá? Simplesmente ele instala a feature de IS, deleta o arquivo padrão e cria um arquivo com o nome que eu coloquei, com esse conteúdo aqui, TFTech Live NSG, mais o nome do computador. Então ele vai instalar o IS, essa máquina vai ser um site web, né? Vai ser um servidor web aqui no qual a gente vai poder conectar. Enquanto ele está instalando aqui esse IS, né, a gente vai ver que quando a gente tentar fazer um acesso externo, isso não vai funcionar. Eu vou até fazer o teste de volta aqui desse Windows. A gente vai dar um ping aqui, por exemplo, 10.1.1.4, que é o servidor Linux, tá? Então tá funcionando. As duas máquinas se pingam porque o NSG não tem nenhum problema. O NSG não tem nenhum fluxo aqui que faça esse tipo de bloqueio. Já temos o nosso site instalado. Então agora o que a gente vai fazer? Vou abrir aqui localhost. Olha lá, pessoal. Nossa aplicação web já está configurada, já está instalada. O que eu vou fazer? Vou pegar agora o IP público da minha máquina Windows e eu vou tentar acessar ele aqui via o meu browser externamente, ver se eu consigo acessar esse site. Então, vou pegar o IP público aqui da minha máquina Windows, copiei o IP público, vou jogar aqui no browser, e por padrão, ele não vai conseguir acessar. Por que ele não vai conseguir? Porque a porta 80 inbound está bloqueada, né? Assim como a porta RDP também estava bloqueada, ele não vai permitir que a gente faça esse tipo de acesso. Então, o que eu faço? De novo, a gente vem no nosso NSG, vou usar uma segunda guia aqui, NSG, e a gente vai criar uma regra, ó. Falhou. A gente vai criar a regra NSG Live de acesso. Vamos dizer que isso aqui é o nosso site, nosso e-commerce. Então, vou vir em inbound e a gente vai adicionar uma nova regra. Qual que é a origem? Porque eu não quero limitar, é qualquer pessoa da internet. Destino.
o IP da nossa máquina, de novo, 10.1.0.4, somente essa máquina. Qual que é o serviço? HTTP, tá? Porta 80, porque eu não tenho certificado, não tem porta HTTPS. Vai liberar, e a regra ele colocou como 310. Não, eu quero colocar uma regra abaixo, com maior prioridade. E aqui eu vou colocar o nome da regra, alô, HTTP website. Ok? Adicionando aqui essa regra para que a gente consiga acessar. Notem que ele tirou aqui o símbolo de exclamação. Por que ele tirou a exclamação? Porque a exclamação é quando ele está notando que você está liberando uma porta que pode gerenciar a máquina, um acesso que você consegue chegar remotamente até a sua máquina. Ele já criou a regra, pode levar aqui 2 minutos para liberar o acesso, até que ele efetive de fato essa regra dentro do filtro, né, que ele está fazendo em cima da nossa máquina virtual. Então aqui as duas regras são basicamente idênticas, a única diferença é as portas de destino que eu estou liberando. Muita gente pergunta, Rafa, não tem que colocar aqui o IP público? Não, galera, o IP público ele vai bater no IP público e aí você tem que liberar o IP interno. O bloqueio sempre é feito no IP interno. Olha lá, já liberou acesso para a gente, tá? Então, já estou chegando lá na nossa máquina, a gente já está conseguindo, então, trabalhar com essas duas liberações, o acesso já está normalizado. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos dizer, vou voltar lá na nossa VNet, que a gente estava com o ambiente assim funcionando, e aí chegou um colega novo, um cara que vai ser o arquiteto, seja de segurança, seja um arquiteto geral de infraestrutura, e primeira demanda dele, ele começou a fazer uma validação nas estruturas de rede. E aí ele foi lá na nossa rede e ele identificou, olha só, vocês têm uma subnet DB que ela não tem NSG, né? Então a gente precisa atrelar um NSG para essa subnet, para que elas fiquem no padrão de segurança correto. Ok, né? Daí ele demandou isso para a equipe, e a equipe vai lá e vai criar essa regra. Nós vamos criar, então, um NSG para nossa segunda subnet. Então, vou vir aqui em Network Security Group, vou adicionar um novo NSG, eu já tenho um NSG Live, eu vou criar um NSG, eu vou chamar NSG, não cuidei da nomenclatura no início, DB, tá? NSG DB. Eu não colocaria DB porque daqui a um pouco eu tenho várias subnets, eu teria que colocar um nome diferente. Mas aqui só, por exemplo, para a gente saber que ele vai ser atrelado direto na subnet DB. Então a gente vai ter dois NSGs diferentes, né? Eu poderia atrelar aquele mesmo NSG, poderia também, né? Eu poderia atrelar também. E aqui também não é o ideal, talvez, você ter dois NSGs nas subnets que estão na mesma VNet. Porque se você tiver que liberar acesso, tem que liberar nos dois. Tudo depende do seu desenho, tá? Aqui a gente vai usar porque eu quero segmentar bem isso. Então, criamos o NSG, agora eu vou vir aqui em subnet, e em subnet eu vou associar ele na VNet NSG, na subnet DB, certo? Então agora ele está associado na minha subnet DB. Agora o que acontece? Né? A gente criou aquele problema de duas camadas que eu havia falado. O problema que a gente tinha de duas camadas, ele acabou de ser criado, da máquina ter um tipo de NSG na placa de rede e um tipo de NSG, olha só, já temos o NSG que está linkado direto na subnet. Então, tudo isso está ok. Agora a gente vai voltar lá na nossa VM Linux. Então, vamos vir aqui na VM Linux. E aqui na VM Linux, a gente vai clicar em Network. E olha só o que ele está trazendo aqui para a gente. Tá? NSGDB, que está atachado na subnet DB1. E NSG VM LNX NSG. Olha que loucura que ficou para gerenciar isso, né, pessoal? Algo bem complexo, bem difícil da gente gerenciar. Por quê? Porque eu preciso fazer os bloqueios, as liberações em dois níveis, em dois NSGs. E isso, de forma alguma, é algo que a gente queira, né? Isso aqui não é algo que a gente queira aplicar, porque dessa forma fica difícil de gerenciar o nosso ambiente. A nossa conexão aqui, ela ainda está ativa, tá? Eu vou dar um exit aqui na nossa conexão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar conectar de novo. Agora, eu vou tentar fazer a conexão de novo aqui para a nossa máquina via SSH.
Tá? Então, fechei aquela conexão e agora a gente vai vir aqui de novo. O mesmo IP público, né? Não mudou. O IP público tá aqui. Notem que ele não está chamando usuário e senha mais para mim. Por que ele não está chamando usuário e senha? Porque agora eu tenho a segunda camada. Se eu quero liberar, eu tenho que liberar ela nos dois NSGs, pessoal. Então, isso que eu falo. Não usem, a não ser num caso muito específico. O que ele disse? Connection timeout. Né? A gente não conseguiu fazer o acesso justamente porque o primeiro NSG, o da borda, que é o NSG que está na subnet, ele já não liberou acesso. Né? Então não adianta a gente ter o interno que está com acesso se o segundo não está liberando. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer um teste aqui. Uma forma um pouco mais visual de você ver o que está pegando, tá? Dentro da placa de rede da máquina, você vem aqui em Effective Rules, Effective Security Rules, e ela vai listar os NSGs que você tem e você consegue alternar de um para o outro. Fica um pouco mais fácil. Se você quiser em determinado momento, poxa, em qual NSG que está bloqueando essa regra? Em qual NSG que eu tenho que fazer uma alteração? Então ele vai listar os NSGs associados para essa placa de rede e aí você clica em cada um dos NSGs e ele vai trazer o resumo. E aí o ponto bacana é que você pode baixar, tá? Você pode fazer o download de um Excel de cada um dos NSGs para você comparar as regras que estão sendo aplicadas, tá? Então, é uma das formas que a gente tem de trabalhar em cima disso. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar, basicamente, essa mesma regra que eu tenho aqui em cima do meu primeiro NSG. Tá? Então, eu vou usar a mesma coisa, vou usar o meu IP address aqui, vou dizer que o destino é o IP address do servidor 10.1.1.4 e que eu vou liberar a porta SSH 22. Tá? Não vou trocar o nome da regra aqui nesse momento, só para que a gente crie essa segunda regra, agora os dois NSGs vão estar liberando o meu acesso. Então é isso que você tem que entender, a efetividade da regra quando a gente tem dois NSGs. Eu espero, né, que você não tenha dois NSGs para liberar. Vamos ver se ele já vai liberar o acesso agora, que os dois já estão com a porta SSH. Pode ser que ele demore aí uns 2 minutos até efetivar de fato a regra na placa de rede da máquina, né? Assim que ele aplica, ele ainda leva tem um pequeno delay aí para que a gente consiga chegar até a máquina. As regras estão ok, ó. Regra 100, até coloquei a regra como 100, nem troquei não troquei a prioridade da regra. Poderia trocar depois, posteriormente. Vamos aguardar um minuto aqui, enquanto a gente espera que ele libere o nosso acesso, para que a gente consiga chegar até lá. Rafa, tem formas de eu ver se está liberado o acesso, se está bloqueando? Tem. Né? A gente tem o Network Watcher, que é uma ferramenta de monitoramento de tráfego de rede, mas isso eu vou trazer numa outra aula, porque ele é uma suíte bem grande para que a gente possa trabalhar em cima dele. Notem que ele já pediu minha senha, tá? Então ele já conseguiu chegar lá. Olha lá, já conseguiu chegar, conectamos de novo em cima dessa estrutura, tá? Agora eu vou pegar o NSG, tá? Eu vou pegar o primeiro NSG, que é o NSG, aquele da nossa placa de rede. Como que a gente faz para corrigir isso agora, né, Rafa? Eu quero tirar aquele NSG, eu não quero que ele tenha mais dois NSGs, que ele tenha um NSG correto, só o da subnet. Primeiramente, para que você possa deletar, você tem que desassociar ele. Então eu venho no NSG, vejo se ele tem alguma subnet associada? Nenhuma. Tem placa de rede associada? Tem uma placa de rede associada. Então eu vou lá na placa de rede e na configuração, aqui eu estou visualizando essa placa de rede, eu vou ter que remover a associação desse NSG, tá? Então ali eu vejo as características e clico aqui para desassociar. E aí ele vai perder a conexão com aquele NSG. Eu não vou conseguir deletar o NSG se esse NSG não estiver linkado a algum tipo de dispositivo, alguma interface, alguma subnet. E agora eu posso vir aqui e deletar esse NSG. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou garantindo, né, que eu não tenho mais nenhum tipo de necessidade de trabalhar no NSG linkado diretamente à placa de rede da máquina. Vamos voltar lá na nossa máquina, na máquina Linux, e aqui na máquina Linux a gente pode ir na placa de rede de novo, e aí na placa de rede, o que a gente tem agora? Somente um NSG. Se eu vir aqui em Effective Security Rules, esperar ele fazer a validação, ele tem que dizer que agora eu só tenho um NSG linkado, também não tenho mais dois NSGs
linkados. Tá? Vamos só aguardar aqui que ele faça a validação, somente um NSG. Ok? Para a gente chegar aqui para a parte final, galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma regra de bloqueio de outbound. A gente trabalhou só com inbound, né? Então eu vou vir aqui no NSG. Opa, desculpa, eu estou na guia errada. Aqui no NSG do Windows. E a gente vai bloquear o acesso de saída do Windows. NSG Live. E aí, só para a gente testar de novo lá naquela máquina que a gente estava aqui, na minha máquina. Vou testar aqui, ó, Facebook. O acesso está liberado, né? Tá tudo liberado. Deixa eu dar um ping aqui no endereço 8.8.8.8, endereço do Google, por exemplo. Tá? Então, o acesso externo está liberado aqui em todas as portas. O que a gente vai fazer? Como que a gente bloqueia o acesso de saída? A gente vem em Outbound Rules, tá? Regras de saída. E a gente vai adicionar uma regra. Qual que é a minha origem? Tá? E agora o que eu vou fazer? A origem, eu poderia dizer que é a máquina, né? Mas não, Rafa, eu quero bloquear todo mundo que passa por esse NSG. Eu poderia colocar N. Se eu colocar N, ele bloqueia todo mundo que está com esse NSG atrelado. Ou eu posso colocar aqui IP address e dizer que a rede está bloqueada. 10.1.0.0/24, ou seja, todo o endereço da subnet-app está bloqueado. E o destino? Como que eu digo que é para a internet? A gente vai usar o service tag e aqui service tag internet. Beleza, mas você quer bloquear uma porta específica, só a porta 80, 443? Não, quero bloquear tudo. O que você faz? Custom, e aqui você coloca um asterisco. Ou seja, eu estou bloqueando qualquer tipo de saída para a internet. E aí o detalhe importante, deny, tá? Ação de negação. Regra 310, eu não tenho nenhuma regra em cima, então eu posso deixar esse tipo de regra. E aqui eu vou colocar deny-internet. Ok, regra sendo aplicada, ele vai criar essa regra, tá lá no topo, né? Então tudo que ele tentar acessar com destino à internet em qualquer porta, qualquer protocolo, ele vai dar o deny de cara. Tá? E daí ele nem vai processar as outras regras se ele estiver tentando fazer uma liberação de acesso à internet. Vamos aguardar. Olha só, o ping já parou de funcionar na hora. A gente viu que a gente já perdeu o acesso via ping. Vamos ver se já parou de funcionar aqui. Vocês vão ver que como é browser, às vezes o cache ele acaba ficando algumas coisas, né? Se a gente já acessou a página, mas ele já está demorando aqui bastante tempo para carregar. Possivelmente ele já, nem questão de cache mais, ele já vai bloquear aqui de cara. Rafa, se eu quisesse liberar uma URL específico, essa é a questão que o NSG não faria. Eu até poderia pegar o IP do Facebook, buscar o IP do Facebook e colocar em cima da regra de bloqueio, dizendo que sim, que ele vai liberar. Tá? Então, se eu quiser liberar algum acesso exclusivo, eu tenho que criar uma regra em cima. Tá? Vamos fazer um teste. Tá? Aproveitar que eu bloqueei tudo. Vou criar uma regra agora que eu tenho que liberar o acesso dessa máquina para testar o Google. Aqui eu vou criar a regra, só para a gente colocar uma regra na prioridade superior e ele conseguir liberar o ping exclusivamente para aquele IP. Então eu vou colocar aqui que a origem, quando for somente aquela máquina, 10.1.0.4, a porta, qualquer porta, o destino, somente aquele IP do Google. O serviço, eu vou colocar aqui qualquer tipo de porta de destino, porque o ICMP não usa a porta, é o protocolo, né? Então, aonde eu vou mudar é aqui. Protocolo ICMP somente. Allow. E essa regra, ela tem que estar na frente daquela regra que tem lá, 310, senão ela vai bloquear. Tá? Então, eu vou colocar essa regra como prioridade 300, allow ICMP. Só para um teste, tá, pessoal? Para a gente ver a prioridade das regras funcionando. Então, aqui a gente tem uma regra 300 que libera o ICMP para o endereço do Google e depois a gente tem na regra 310 uma regra que bloqueia total. Aqui bloqueia tudo. Vamos aguardar aqui até que a nossa máquina de fato efetive ali aquela regra que a gente acabou de criar e que aí ele permita o ping. Tá? Deixa eu só parar ele e startar de novo. Vamos ver aqui talvez um minutinho aí para que ele consiga pegar a configuração da regra e aí comece a funcionar. Deixa eu ver se a regra está configurada ali corretamente também. Ó, já começou a funcionar, pessoal. Tá?
nem precisei mexer. Então ele já está pingando o Google. Acessa as outras páginas, né? Vamos tentar acessar aqui Facebook, né? Vamos tentar acessar o YouTube. O YouTube pode até acessar por causa do cache, mas ele provavelmente não vai executar nada, né? Mas a princípio não. Então a gente liberou somente protocolo ICMP, só para eu fazer um teste de ping. Então, para vocês entenderem que a prioridade das regras, ela conta muito, e vocês têm que dominar isso na hora da prova. Se eu vir aqui nessa mesma regra e colocar a prioridade da regra para 320, vocês vão ver que ele vai parar de funcionar, porque eu tenho antes uma regra que já dropa o serviço. E quando ele chegou ali e entendeu que tem que dropar o serviço, você quer conectar com a internet? Sim, não permito, dropa aqui. Ele não vai para a próxima regra, né? Então viram que ele trocou. Então ele não vai conseguir chegar nessa regra que é uma regra de exceção. Então as exceções de liberações têm que estar sempre para o topo, porque senão você vai acabar sendo dropado depois. Aguardar aqui ele fazer o teste, ver se em seguida aqui ele já vai parar de pingar. Acho que já até parou de pingar aqui, olha. Pelo visto ele já até falhou. Já deve estar dando timeout já na conexão, né? Porque a gente inverteu as regras. A regra de exceção, que era a regra que liberava o ping, ela já não permitiu. Olha, ó, já deu request timeout. Certo? Galera, então, a gente tentei pegar o máximo possível de cenários aqui, né? Que a gente pudesse trabalhar para poder trazer uma ideia, né, do que o NSG pode trazer de pegadinha para você, o que na prova ele pode exigir de você, que cenários do dia a dia ou até nos seus laboratórios ele pode acabar trazendo alguns pontos que você acabe ficando na dúvida de como que funciona, qual que é a prioridade, se tem que liberar a regra nos dois, NSG atrelado para subnet, atrelado para placa de rede. Essa foi a ideia, né? Eu sei que falar propriamente NSG pode parecer um ponto simples, mas procurei o máximo possível aqui de pontos que podem ser no nível um pouquinho mais avançado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se curtiram o conteúdo, deixa o like aqui pra gente. Se inscreve no canal, a gente tá quase batendo os 10 mil inscritos. E aí a gente vai para o nosso próximo treinamento gratuito disponibilizado aqui no nosso site, tá? Mas a gente tem que bater os 10 mil e falta pouquinho pra gente chegar lá. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço e até a próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau.